Olá, olá pessoal, bem-vindos ao X da Física. Nesse vídeo nós vamos falar sobre estática dos sólidos, a gente está falando sobre estática do corpo extenso rígido e esse é o último vídeo sobre esse assunto. Nesse vídeo especificamente nós vamos falar sobre equilíbrio de corpos apoiados. O que é isso? É um vídeo simples, mas é interessante. Então imagina essas situações, eu tenho um plano horizontal, que é o chão, e eu tenho um bloco que está apoiado, né, o bloco P, aqui, o bloco azul, desculpa, e eu tenho um bloquinho verde apoiado nesse bloco, e esse bloquinho verde tem um peso, né, a força com que ele é atraído pela gravidade é P, e como a gente viu no vídeo anterior, eu vou colocar todo o peso desse corpo aplicado no centro de gravidade desse corpo que está aqui. Se eu colocar o corpo nessa situação, esse corpinho verde não vai tombar aqui em cima desse bloquinho azul, ele vai continuar aí bonitinho. Agora olha essa outra situação, se eu colocar esse mesmo bloquinho verde desse jeito, apoiado no bloco azul, o bloco verde não vai ficar parado aqui, ele vai, pumba, tombar e vai cair de cima do bloco azul. Vamos entender o que aconteceu daqui a pouquinho, mas claro que você sabe que se eu fizer isso, né, pega o teu livro aí e apoia ele em cima da mesa e deixa, imagina que aqui fosse um livro e aqui a tua mesa. Se você deixar o livro desse jeito, ele não vai cair. Se você colocar o livro desse jeito, ele vai cair. Daqui a pouco a gente entende exatamente o que está acontecendo. Vamos ver só mais uma situação. Se eu pegasse agora, imagina que esse bloquinho verde é o teu livro, e você pegasse aqui um plano inclinado, e aí você apoiou o teu livro em cima desse plano inclinado. Lembra? O peso todo desse bloquinho verde do teu livro, ele é a força gravitacional que a Terra atrai esse corpinho, só que a Terra atrai cada pedacinho dele. Então, quem que era o centro de gravidade? Era o ponto do corpo em que eu podia colocar toda a força gravitacional que ele estava recebendo da Terra, todo o peso dele. Então, nessa situação que eu acabei de desenhar, o bloco vai, o teu livro, se você apoiar ele assim, num plano inclinado, ele vai permanecer aqui, ele não vai cair daí. Imagina que ele tem atrito suficiente para não escorregar. A questão só é que ele não vai sair girando e não vai cair. Por outro lado, se eu colocasse o meu livro aqui de pé, né? Imagina um livro grosso, então, nesse caso. Aí eu coloquei o meu livro de pé, que iria, ou uma caixinha, tanto faz, o que ia acontecer? Intuitivamente você já consegue imaginar a situação e ver que o bloquinho aqui verde, pumba, tombaria, ele cairia. Então o bloco tomba nessa situação, o bloco tomba nessa situação. Qual bloco? O verde. O bloco nessa situação não tomba e nessa situação não tomba. Vamos pegar mais um caso. Imagina que eu tenha, por exemplo, uma câmera de vídeo aqui, ou de fotografia, tanto faz, e eu apoiei num tripé. As pessoas usam isso para dar mais estabilidade, né? Para não sair tremido o filme ou a foto. E imagina que aqui tem o chão, né? Então essa câmera aí está no chão. Então o que vai acontecer? A câmera tomba ou não? Quando você colocou o tripé aqui, você sabe que ela não vai tombar. Vamos entender de novo aqui. A câmera tem um ponto em relação ao qual eu posso aplicar todo o peso dela, que é o centro de gravidade daquela câmera. Então, por isso que aqui na nossa figura, eu estou desenhando, aplicando o peso dessa câmera exatamente no centro de gravidade dela, como eu sempre devo fazer. E aí perceba, eu estou chamando essa região aqui de região A. Essa região aqui é formada pelos pontos de apoio do tripé aqui no chão, né? Então, nesse caso, eu sei que a câmera não cai, então não tomba. Então, qual que é a regra? Se você entender essa regra, você vai perceber que o que tem de comum em todos os casos que tombam e em todos os casos em que o bloco tomba e o que tem de comum em todos os casos em que as coisas não tombam, né, e olhar o que está acontecendo, você vai perceber que para o corpo não tombar, essa situação e essa situação. Então, para o corpo não tombar, não cair, não girar e cair,
Então é preciso que a reta vertical que passa pelo seu centro de gravidade, que por acaso a reta vertical que passa pelo centro de gravidade, essa reta aqui, essa reta aqui, essa reta aqui. Então essa reta é a linha, nada mais é do que a linha de ação do peso, na linha de ação da força gravitacional. O que é a linha de ação? É a linha, é a direção em que aquela força atua. Então o que a gente está falando aqui? Que para o corpo não tombar, é preciso que a reta vertical que passe pelo seu centro de gravidade, que é a linha de ação do peso, intercepte a região de apoio ou a região definida pelos pontos de apoio. Então, olha só, por exemplo, nesse caso, quem que é a minha região de apoio? Essa daqui. Quem que é a região de apoio? Essa daqui. Quem que é a região de apoio? Essa daqui. Região de apoio, essa daqui. Nessa situação, quem é a região de apoio? É esse ponto e esse ponto. Só que aqui está escrito a região de apoio ou a região definida pelos pontos de apoio, que essa a gente está chamando de região A. Então, a região de apoio é especificamente onde o tripé aqui está apoiado. Agora, a região definida pelos pontos de apoio, que é essa região que a gente chama de região A, é essa região que eu estou pintando em azul. Se tem alguém que gosta de definir as coisas mais formalmente, eu coloquei aqui, né? Quem que é a região A? É a menor superfície convexa definida pelos pontos de apoio. Por que a menor superfície convexa? Porque se eu tivesse um ponto de apoio aqui, outro aqui, a região definida, você podia falar, a região definida é essa região aqui. Não, essa não é uma superfície convexa, é uma superfície côncava. Agora, se você pegasse, falasse, então por que eu não posso pegar essa região? Porque essa região é a menor, então essa região, ela sim é convexa. A anterior que eu havia desenhado, ela é côncava, não pode, tem que ser uma superfície convexa, é a definição dessa região aqui. Então é a menor superfície convexa. Por quê? Se eu pegasse essa superfície, né, quisesse pegar uma superfície assim, você fala, então vou pegar essa superfície. Não, não pode. Por que não pode? Porque ela é uma superfície convexa. Só que, deixa eu pegar minha borrachinha aqui e apagar isso. Então, ela é uma superfície convexa, essa daqui, se eu pegasse. Só que ela é uma superfície convexa, mas não é a menor. A menor é justamente esse triângulo que a gente desenhou lá no nosso livro. Essa figura eu tirei do livro, tá? Então, quem é a região A? É a menor superfície convexa definida pelos pontos de apoio. Quem são os pontos de apoio? Esse. Então, vamos voltar. Para o corpo não tombar, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, entende qual é a região de apoio ou a região definida pelos pontos de apoio. Então, repetindo, essa é a região de apoio, essa é a região de apoio, essa aqui é a região de apoio, essa é a região de apoio. E aqui a região de apoio são esses pontinhos, mas a região definida pela região de apoio é essa que eu pintei em azul. Primeira coisa então, que eu tenho que fazer, qual é a região de apoio? Segunda coisa, pega a reta vertical que passa pelo centro de gravidade. A reta vertical que passa pelo centro de gravidade, lembra? Centro de gravidade é o ponto em que eu posso aplicar todo o peso do corpo, que é vertical. Então, se eu pegar a reta vertical que passa pelo centro de gravidade, ela vai coincidir com a linha de ação do peso. Linha de ação do peso. Qual é a condição para o corpo não tombar? O corpo não vai tombar se... Então, é preciso que... Tem que acontecer o quê? A reta vertical que passa pelo centro de gravidade, essa que está desenhada nas figuras que você está vendo, então essa reta vertical que passa pelo centro de gravidade, a linha de ação do peso, ela tem que interceptar, furar a região de apoio. Veja, nesse caso, a reta vertical que passa pelo centro de gravidade, que está pontilhadinho amarelo, intercepta a região de apoio.
aqui a reta vertical que passa pelo centro de gravidade intercepta a região de apoio, aqui não intercepta, aqui não intercepta e vai tombar. E aqui a vertical que passa pelo centro de gravidade intercepta a região definida pelos pontos de apoio, então por isso que não vai tombar. Então é isso. Vamos ver alguns exemplos disso na natureza, alguns exemplos bonitos e interessantes. Então essas aqui são fotos que eu peguei na internet, no nosso amigo Google. Então isso aqui alguém teve a paciência de construir essa... Parece um balão aqui, né, feito por pedras, mas ele foi apoiando uma em cima da outra, daí tem uma pedra aqui também, veja, é uma situação bem de equilíbrio bem complexa. E isso aqui é uma situação que, bom, tá na natureza, ninguém colocou essa pedra aí, certamente. Foi assim, ela tá aí, apareceu aí, sei lá porque ela tá assim. E aí você vê que é uma situação, uma pedra gigantesca apoiada em outra pedra aqui, né? Então tem a pedra de cima apoiada na pedra de baixo. Olha o tamanho delas, tem um homem aqui para referência. Então o que tem que acontecer? De novo, para o corpo não tombar, nós temos que pegar a reta vertical que passa pelo centro de gravidade e ela tem que interceptar a região de apoio ou a região formada, né, definida pelos pontos de apoio. Então, ó, nesse caso, se eu pegar o centro de gravidade desse objeto que foi construído com as pedras, se eu pegar o centro de gravidade e passar essa linha, o que vai acontecer, né? Que é a vertical que passa pelo centro de gravidade desse corpo, certamente essa linha tem que passar pela região de apoio aqui, ó, que é essa região. Se não fosse assim, se ele tivesse construído e colocado, né, se você vier aqui e começar a colocar mais pedras aqui em cima, sabe o que vai acontecer? O seu centro de gravidade vai vir para cá, aí a vertical que passa pelo centro de gravidade não vai mais estar interceptando a região de apoio e esse negócio vai cair. É isso. Aqui é a mesma coisa. Se eu pegar o centro de gravidade desse corpo, ele está em um ponto que a hora que eu pegar a vertical que passa, né, a reta vertical que passa pelo centro de gravidade, que é a linha de ação do peso desse cara, lembra? Então, essa pedra, ela tem dentro dela como se ela fosse formada por 1 milhão de pedrinhas. Cada pedrinha é atraída pela Terra com a força gravitacional, a força-peso. Só que o que é o centro de gravidade dessa pedra? Da mesma maneira aqui, o centro de gravidade desse objeto que foi construído. É o ponto em que eu posso aplicar toda a força gravitacional que aquele corpo recebe da Terra. Então é o único ponto que eu vou lá e ponho todo o peso aplicado nesse corpo. E onde ele está? A gente já aprendeu como calcula. A soma dos momentos horários tem que ser igual à soma dos momentos anti-horários, qualquer que fosse a posição desse corpo. Mas uma vez que eu encontrei, então vamos dizer que ele está aqui, ele é tal que se eu pegar a vertical que passa pelo centro de gravidade, que é a linha de ação do peso, ela tem que interceptar aqui a região de apoio, senão não ficaria em equilíbrio, tá bom? Então, lógico que se vier alguém aqui pisar aqui ou uma coisa que tenha uma massa muito grande, pode ser que você traga o centro de gravidade dessa nova objeto para cá e aí esse negócio pode girar para cá ou também valeria para o outro lado, poderia girar para lá se você colocasse coisas aqui, tá bom? Então é isso, pessoal, com essa aula a gente encerra o assunto de estática dos sólidos e no próximo vídeo nós vamos começar um novo assunto. Então eu reforço para você olhar o livro, reforço para você ver as aulas, reforço para você baixar as notas de aula e estudar, fazer os exercícios. E não esqueça que se estiver gostando, eu agradeço se você puder me ajudar deixando o seu like e assinando o canal. Então eu espero encontrar você na próxima aula que nós vamos começar um novo assunto. Um abraço e até lá!